A porca torceu o rabo. Agora, até mesmo um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nelson Jobim, detonou o Alexandre de Moraes, a composição atual do Supremo e a atuação do tribunal, tanto em relação ao inquérito das milícias digitais, como em relação aos julgamentos dos réus do 8 de janeiro. Hã? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Isso tem um tremendo impacto e eu vou explicar para você. Então deixa o seu like aí para que essa nossa luta contra a opressão judicial possa chegar mais longe e fica comigo para entender. De fato, essa fala do ex-ministro, gente, tem um peso grande, imenso, que se torna ainda maior quando a gente se lembra que Nelson Jobim já foi presidente tanto do STF quanto do TSE. E o que o ministro disse? Basicamente, três coisas. Primeiro, que o tratamento dado aos réus dos atos do 8 de janeiro não é correto. Segundo, que os próprios atos do 8 de janeiro não foram uma tentativa de golpe ou atentado à democracia. E terceiro, que o Supremo precisa encerrar os inquéritos do fim do mundo. É para aplaudir, não é? Vamos analisar uma a uma dessas falas do ex-ministro, mas antes disso, eu quero fazer uma ressalva importante aqui, porque eu vi algumas pessoas nas redes sociais reclamarem do ministro Nelson Jobim, perguntando onde que ele estava e também dizendo que o que ele disse todos os brasileiros já sabem e que, portanto, seria inútil. Não, gente, não. Não é assim que a gente tem que agir em relação a isso. Nós precisamos pensar que quando uma figura como o ex-presidente do STF e do TSE vem a público, durante uma entrevista, fazer críticas duras a Alexandre de Moraes e ao Supremo, essa é uma das poucas coisas que realmente mexem com os ministros da corte, porque expõem nas redes sociais e na imprensa o que está acontecendo, as ilegalidades, os abusos. Pessoas como Nelson Jobim têm um megafone, são muito respeitadas, raramente fazem alguma crítica ao Supremo, fazem só em último recurso, quando não tem mais o que fazer, quando é muito absurdo. E quando essas pessoas fazem uma crítica dessas, muita gente para escutar. É porque é muito fundamentado. É uma crítica de um par deles, de alguém igual, de alguém que viveu aquilo, que sabe as coisas que funcionam e as pressões e possibilidades do cargo de ministro. Vir uma crítica assim dele fortalece o movimento de resistência da direita e nos dá esperanças de que mudanças virão em breve. Portanto, ninguém precisa concordar em tudo que o ministro Jobim pensa, diz, nem precisa gostar dele, mas atacá-lo justamente quando ele diz algo que ajuda tanto a direita, não me parece ser a atitude mais inteligente. Porque isso pode fazer outras vozes que concordam conosco em relação aos abusos judiciais se calarem, preferirem não se envolver nessa luta, com medo de serem atacados justamente por nós, que estamos na linha de frente, que somos os maiores interessados nessa luta, que já abrimos os olhos, que estamos com mente e coração trabalhando nessa direção, sofrendo com tudo isso. Dito isso, vamos para analisar agora essa fala do ministro. Primeiro, o ministro Nelson Jobim criticou o aumento do intervencionismo do Supremo na vida política do país, citando expressamente o inquérito das milícias digitais, que é um desdobramento do infame inquérito das fake news aberto em 2019 e que até hoje não foi concluído. Inquéritos, gente, no direito penal, processual penal, eles não podem ser abertos em relação a temas, como é o inquérito das fake news, e ou também o das milícias digitais, ou qualquer outros desses do Alexandre de Moraes, tem que ser aberto em relação a fato. Eles também não podem durar para sempre. Um inquérito sempre precisa ter um objeto determinado, um fato criminoso que determinou a sua abertura. E quando a investigação criminal em relação àquele objeto, àquele fato, se exaure, ou seja, quando ela termina, o inquérito também precisa terminar e ser arquivado. Simples assim. Mas não é isso que está acontecendo. E o ministro Jobim criticou isso, trouxe isso para a luz. Quando vai terminar? Ninguém sabe. E como bem disse o ministro, o inquérito não só não termina nunca, como cada vez mais expande o seu objetivo inicial para abarcar cada vez mais pessoas e cada vez mais fatos. E aí, em seguida, o ministro fez uma crítica certeira e que está ficando cada vez mais conhecida e mais forte em relação ao Supremo. Disse que os atos do 8 de janeiro não foram um golpe de Estado e nem um atentado à democracia, mas sim uma baderna, um quebra-quebra, que é sim criminoso, mas em relação às pessoas específicas que quebraram, em relação às quais existam provas do crime de dano que praticaram. Até o ministro Alexandre de Moraes, ele está
careca de saber que muita gente no 8 de janeiro entrou nos prédios públicos para se proteger das bombas de efeito moral, de gás lacrimogênio, de balas de borracha, e há vários relatos de que foram as próprias forças de segurança que chamavam as pessoas, orientavam para entrar nos prédios para se abrigarem. E nós temos ainda prova em vídeos que vieram à tona de pessoas que estavam lá nos atos, protegendo o patrimônio público, dizendo não faça isso, impedindo os verdadeiros criminosos de depredarem. E é isso que o ministro diz. Quem estava no 8 de janeiro não podia dar um golpe. No máximo, estavam pedindo ou incitando as Forças Armadas a darem um golpe, o que configuraria um crime de incitação, um delito de menor potencial ofensivo, que tem lá uma pena de detenção que não passa de 6 meses. E o ministro diz que, na visão dele, os atos foram uma catarse da frustração de várias pessoas por causa da eleição do Lula, e essas pessoas estavam contrariadas, frustradas, indignadas, e tinham entendido que o exército não ia atender ao clamor de várias delas, de intervenção, para aquelas que assim desejavam. E ele diz que, ainda assim, essas pessoas elas não podiam ter dado um golpe. Não importa as razões pelas quais as pessoas estavam ali, não importa o que elas queriam, elas não tinham condição de dar um golpe. Por último, o ministro criticou as penas desproporcionais dos réus do 8 de janeiro, que chegam até 17 anos, o que é uma pena que nem homicida recebe aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, lá o José Dirceu, lembra dele, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no Mensalão? Ah, quem que é José Dirceu? Se você não lembra, você vai lembrar porque ele vai voltar para a eleição. Essa grande figura da direita e braço direito do Lula na Casa Civil ao longo do primeiro governo, quando veio à tona o Mensalão, condenado como articulador do Mensalão, e a pena dele foi de quantos? 7 anos de prisão. 7 anos, só que ele só cumpriu um pouco mais de 2 anos, porque aí veio a Dilma e deu um indulto. Ou seria melhor um insulto presidencial que perdoou a pena do José Dirceu. Nem o ministro Nelson Jobim consegue entender como aquelas pessoas estão sendo condenadas a 17 anos de prisão. E ele usou como exemplo outros protestos e manifestações que aconteceram em São Paulo. E houve invasão de prédio público, houve depredação, e ninguém jamais cogitou querer punir essas pessoas por golpe de Estado ou por atentado à democracia. Essa manifestação de hoje do ministro Nelson Jobim rodou muito nas redes sociais da direita e não foi por acaso, porque ele disse tudo isso lá na CNN, uma grande emissora de viés progressista, onde as narrativas do governo Lula e do Supremo não são confrontadas ultimamente. É muito importante ter alguém com o peso político do ministro Nelson Jobim dizendo isso numa emissora como a CNN, furando a bolha e potencialmente convertendo outros corações, outras mentes de pessoas que podem, a partir de hoje, começar a ver que os julgamentos do 8 de janeiro foram e são um verdadeiro absurdo. Por isso, curte, compartilhe essa nossa live, esse nosso vídeo e essa análise para que essa nossa mensagem conjunta possa chegar a mais pessoas.